Ok. Bom, como a Luana falou bem, né, vou chamar de mini curso, né, que, como o próprio nome diz, vai ser bem reduzido. Normalmente isso aqui duraria uma semana ou alguns dias para a gente poder falar bem de tudo que a gente está propondo a falar, né, paleografia, educação patrimonial, são assuntos bem densos, bem complicados, não é fácil falar, resumir, sintetizar. Mas a gente vai tentar aqui fazer uma breve introdução a esses assuntos, mostrar um pouco sobre cada coisa, mostrar um pouco do trabalho que o arquivo faz, né? Porque é uma forma de empoderar arquivos, uma forma de a gente entender a importância dessa instituição para a sociedade em qual nós vivemos. Só um feedbackzinho, meu áudio está ok aí, a imagem está ok para todo mundo, apresentação e tudo mais? Assim, Então ótimo. Bom, como a Luana falou, né, a gente está fazendo eventos a semana inteira, de 7 a 11. De antemão, já convido a vocês todos para participarem dos demais eventos. Amanhã, quinta e sexta também haverão eventos. E tudo está em torno do dia 9 de junho, né, de amanhã, a qual é a data do Dia Internacional dos Arquivos. E muita gente que está aqui talvez não saiba muito bem o que são arquivos, para que essa instituição serve, o que é a paleografia de fato. Então, enfim, vamos começar aqui, sem demoras, não quero demorar muito não. Bom, queria começar trazendo uma frase do Darton, que está nesse livro aí, Boemia Literária e Revolução, que é uma frase que eu gosto muito de apresentar para as pessoas, que eu acho que constitui muito o papel do historiador, do arquivista, de todo mundo que tem interesse em estudar o passado e o presente, né? Bom, vou recitar ela aqui. Reconstruir mundos é uma das tarefas essenciais do historiador, e ele não empreende pelo estranho impulso de escarafunchar arquivos e farejar papel embolado, mas para conversar com os mortos. Fazendo pergunta aos documentos e prestando atenção às respostas, pode-se ter o privilégio de auscultar almas e avaliar sociedades por que eles habitam. Isso, estou trazendo essa frase muito para a gente entender que o documento não é como eu posso dizer, ele não tem um valor intrínseco nele. O valor é a gente que atribui a ele a partir das perguntas que a gente faz a ele. E também a partir das respostas que a gente obtém. Esse é um papel crucial do historiador, um papel crucial do arquivista, de quem mexe com o documento antigo. E aqui eu queria trazer um, um conceito, né, que o documento ele tem uma dinâmica muito interessante entre o passado e o presente, que resulta no que é a nossa vida, né? Ele tem uma função social incisiva de fazer uma alta reflexão, de trazer uma certa criticidade ao nosso tempo presente. E tem uma frase que eu acredito que todo mundo que é apaixonado por história, todo mundo que faz história, que já leu Bloch, né, Apologia à História, que os homens se parecem mais com sua época do que com seus pais. Isso é uma coisa muito interessante de se analisar. E o documento vem muito provando isso. O documento é um espelho do que os homens são. Eu vou trazer aqui algumas noções documentais, vai vir um monte de... Só um momento, aceitar aqui. Vai vir um monte de definição, assim, mais acadêmica, vai vir um monte de texto, mas eu não vou me ater tanto aos textos, não. Vou só trazer as definições para meio que situar todo mundo antes da gente entrar nos documentos de fato, né? Para dar uma contextualizada boa. Mas antes eu queria falar isso aqui, já puxando, fazendo um breve merchan do dia de quinta-feira, a qual a Adriana Koyama, que é um arquivista lá da Unicamp, vai estar presente, que é duas coisas que ela diz muito, que o passado é um presente passado, né, a gente esquece disso, a gente esquece que o passado já foi presente de alguém, de várias pessoas, de várias culturas, a gente tem que ter esse olhar, como eu posso dizer, multifacetado do passado, né, e que não há documento na cultura que não seja ao mesmo tempo um documento da barbárie, ou seja, os documentos mostram todo esse processo que a gente vive, né? Eles nos trazem até o que é importante para a gente entender o passado e também o presente. E ela vai dizer que o arquivo constitui um espelho fiel de suas diferentes atividades ao longo do tempo. Espelho capaz de refletir as realidades que envolvem direta e indiretamente, ou seja, aquilo que eu vinha falado sobre os documentos trazerem muito esse espelho dos homens, né? Das ações dos homens. Mas aí que me pergunta, o que é o arquivo, né? Para que ele serve? O que a instituição serve? Querendo ou não, é negligenciada, é pouco falada, e muitas vezes as pessoas passam na universidade sem conhecer o arquivo e vai conhecer quando está ali no doutorado, ou até mesmo no TCC, né? Que precisa de
fazer alguma consulta a alguma fonte primária, mas eu vou tentar trazer várias definições do arquivo aqui para mostrar que é um órgão, uma instituição que vai trabalhar muito com a questão de aplicar na sociedade, né? Eu queria também dizer, gente, que se surgir dúvidas, surgir qualquer comentário, fiquem à vontade para participar, tá? Levantando a mão, deixando aí no chat. A Luana vai recolher as dúvidas e depois a gente, no espaço, vai responder uma por uma. Fiquem à vontade. Bom, igual eu falei, eu vou trazer algumas definições aqui mais acadêmicas. Primeiro que eu queria trazer é da Luísa Belotto. Eu não vou ler tudo aqui, porque eu acho que vai ficar maçante para todo mundo, né? Mas queria focar nessa parte que está grifada aqui. Os arquivos públicos têm a função principal, né, de recolher, custodiar, preservar e organizar fundos documentais originados de áreas governamental, transferidos informações de modo a servir ao administrador, ao cidadão e ao historiador. Ou seja, aqui a gente vê um ponto muito interessante. 2 pontos, na verdade. Que, primeiro, os arquivos guardam documentos geralmente de áreas governamentais, né, de áreas administrativas, e ele não serve só ao acadêmico, serve também ao cidadão, ao administrador Nós aqui somos arquivo da Câmara, né? Somos vinculados à Câmara Municipal de Mariana, então a gente serve a todo mundo que quiser. E outra coisa... Calma aí. Ok. Que, igual eu tô falando, o arquivo é camarário. Há vários tipos de arquivo. Em Mariana mesmo, a gente tem o arquivo da Prefeitura de Mariana, a gente tem lá em Belo Horizonte o arquivo da cidade de Belo Horizonte, tem o arquivo público mineiro, que também fica em Belo Horizonte. Em Brasília, a gente tem o arquivo nacional. São arquivos que, como a gente pode ver, como eu posso dizer, compõem um amplo aspecto da sociedade brasileira. Não é só mundial, né? Não é só uma coisa restrita. Praticamente qualquer organização, qualquer instituição vai ter ali seu arquivo. Só que o interessante é analisar que essa definição estão de arquivos públicos, que eles têm uma função primordial de garantir a transparência a quem quiser ver. A gente tem acesso aos documentos antigos. Lá na frente, daqui a algum tempo, a gente vai mostrar alguns arquivos da Câmara, documentos que tem presente na nossa Câmara, e vocês vão poder ver que... no Rio de Janeiro, isso. Vocês vão poder ver que são documentos que mostram funções administrativas na Câmara, como que era a sociedade na época, e que dá para ver a transparência. Continuando aqui, igual eu disse, há vários tipos de arquivo, e vou trazer outra definição aqui que é muito utilizada também, que sempre que qualquer pessoa for pesquisar sobre arquivo, que é a definição da Marilena Paz. E arquivo é uma acumulação ordenada de documentos, em sua maioria textuais, criados por instituição ou por uma pessoa. E aqui a gente já vê um pontinho a mais, que é a questão de que pessoas também podem corroborar para a acumulação de documentos de um arquivo. No próprio documento da Câmara, é fácil encontrar certidão de nascimento, coisas do tipo. Mas outra pergunta que fica, né? E museus, bibliotecas, qual que é a diferença deles para os arquivos, né? Porque museu e biblioteca a gente conhece bem mais, ou talvez pense que conhece. Bom, voltando para Belotto, ela coloca que o arquivo recolhe naturalmente a produção administrativa público-privada, né? E, enquanto isso, os museus já são uma coleção artificial classificada segundo a natureza do material e a finalidade do que o museu a pertence, ou seja, a grande diferença é essa. Um arquivo ele é uma acumulação natural e o museu tem um motivo para ter aquilo ali. Não é natural, não entra qualquer coisa no museu, e o que é exposto tem um objetivo. E a gente sabe bem, né? As bibliotecas entram muito na mesma ideia do museu, só que fica mais na questão dos livros, né, dos textos e produções mais acadêmicas, não tem tantos documentos, tantas obras-fontes, não, mas tem bibliotecas que tem. E aqui entra outra questão, né? E os arquivos privados que eu citei? Como é que eles funcionam? Eles têm uma grande diferença para o arquivo público, que é a questão da transparência, a questão do acesso. E isso, muitas vezes, atrapalha o papel do historiador, o papel do arquivista. Que igual eu disse, a gente precisa de ter acesso ao passado, né? Uma forma de ter acesso ao passado. E quando esse acesso é restrito, não é tão aberto assim, acaba dificultando o papel. Aqui na frente eu vou mostrar para vocês um documento que diz respeito à mineração, lá em Passagem, no século XIX, e que é uma companhia inglesa, né, que passou por lá e, nossa, ficou muito tempo,
E como os documentos dessa companhia são de difícil acesso, é difícil a gente levantar números exatos sobre como aconteceu e levantar problemáticas sobre a época. A gente não consegue, fica mais nublado, né, o passado. E muitas vezes essa falta de acesso tem motivações políticas por trás. Essa, enfim, a definição básica de um arquivo privado. Agora eu quero entrar em outra temática, que é as noções de patrimônio, né? Que patrimônio, como a gente sabe, a gente pensa, para a gente que é ali da região de Mariana, Ouro Preto, a gente já olha para as igrejas, né? Olha para os chafarizes, para as praças públicas, para os casarões, mas patrimônio engloba uma noção muito maior, é um espectro muito maior. Patrimônio, o próprio arquivo é um patrimônio, os documentos presentes no arquivo é o patrimônio. E esses tudo que eu estou citando são patrimônios materiais, né? E como está bem escrito aqui, bens arqueológicos, etnográficos, documentais, bens ambientais, né? A gente, só citar alguém aqui, como, por exemplo, a floresta amazônica, um bem ambiental, bibliográficos, artísticos, enfim, esses patrimônios materiais a gente está mais acostumado a lidar com eles, estão presentes em tudo que a gente conhece e eles ajudam a formar a nossa identidade, formar a nossa cultura. Mas tem outro espectro que é o patrimônio material, né? Que é muito sobre saberes, sobre ofícios, sobre modos de fazer, sobre celebrações, expressões cênicas, plásticas, lendas, músicas, né, costumes. E eu sou mineiro e eu lembro que no ano de 2019 teve um deputado que quis transformar a receita de pão de queijo em um patrimônio material, então assim, eu concordo com ele, é um belo patrimônio nosso e, enfim, patrimônio material é um contingente ainda maior, né, e ainda mais difícil de você entender toda a complexidade que tem nele, toda a complexidade de saberes que tem nele, né. E tendo em vista uma breve noção, uma introdução do que é patrimônio, entra a questão da educação patrimonial. Outro assunto muito interessante, novamente voltando para definições acadêmicas, né, isso aqui está no IFAM, mas eu só queria deixar claro que é um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual. Ou seja, é um tipo de educação que vai além da escolarização, é uma educação além disso que o patrimônio oferece, que ele entra no processo de conhecimento, apropriação, valorização de sua cultura cultural, ou seja, muito do que a gente tem como educação vem de patrimônios também. Vou citar mais alguém? Ok. Mas, beleza. Dada essa primeira introdução aí sobre definição de patrimônio, documentos, arquivo, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Pode abrir o microfone se alguém quiser. Bom, continuar então. Agora vamos entrar na questão cerne disso aqui, né? E a paleografia? Como é que a paleografia entra nisso? Mais à frente, a Júlia, que vai falar também, está organizando com a gente, ministrando, ela vai explicar mais detalhado, a fundo, o que é a paleografia, o papel da paleografia e trazer alguns documentos para analisar. Mas eu vou deixar aqui uma breve introdução para mostrar muito do que eu disse sobre as funções do arquivo. Que a gente entender que a paleografia sempre vai tratar de alguns recortes, que igual eu coloquei lá no início, que é você pegar um documento, olhar para ele e já ir nele com a pergunta que você quer. Muitas vezes também pode pegar o documento e olhar só de curiosidade, e com isso descobrir algumas coisas, mas na maioria das vezes você vai consultar a fonte, você vai consultar o acervo já sabendo o que você quer, sabendo a pergunta que você quer fazer. E o Walter Benjamin, que é um dos grandes intelectuais que a gente tem aí, né, ele coloca que nós temos é impossível fazer uma história total, né, conhecer tudo sobre a história. O que a gente tem acesso é ruínas construídas por lampejos do passado por parte da nossa memória. É sempre uma seleção, né, que implica de deixar outras de lado. E este aqui, documento aqui do lado, é um documento que está na Câmara, que eu vou entrar mais um pouquinho nele. Eu mandei ele para vocês por e-mail, acredito que todo mundo recebeu. Se alguém não tiver recebido, pode mandar e-mail, falar aí no chat que depois a gente entra em contato. Mas é um documento que, igual eu falei, ele é do século XIX, e ele mostra um pouco sobre como funcionava a questão da mineração em Mariana. Eu vou entrar só um pouquinho nele, só para a gente dar uma aquecida, né, digamos assim, nesse trabalho paleográfico. Mas antes eu vou falar um pouco do próprio arquivo. Isso é uma coisa interessante da gente analisar,
que, igual eu disse, o documento, ele sozinho, ele não tem um valor muito grande. É necessário fazer uma boa contextualização histórica, pesquisar o contexto desse documento. E antes de tudo, eu vou falar do próprio arquivo, né? Que é onde o documento está. E, bom, o arquivo, ele... Só um momento. O arquivo, Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana, como a Luana falou no início, a gente lida com a documentação camarária, a gente, majoritariamente, né? E a gente lida com essa documentação desde 1711, que é o ano a qual o Ribeirão da Vila do Carmo, né? O Arraial do Vila do Carmo, foi elevado ao patamar de vila. E aí, com isso, fundou a Câmara, em 1711. Então, tem documentação desde essa época, ou seja, século XVIII. E em 1745 já se tornou cidade mariana, né? Então, assim, a documentação bem antiga, sobretudo da cidade mariana, é o que a gente tem. Só que tem um pequeno problema. Esse era o tamanho do município de Mariana, essa região em preto. Esse aqui está um mapa que a Renata Diório, que fazendo merchan de novo, sexta-feira ela vai estar aí com a gente, ela levantou dados e junto com vários historiadores percebeu que esse era o tamanho do termo de Mariana, né, que é basicamente a região a qual a Câmara é responsável por administrar. Vocês podem ver que é uma região extremamente larga, uma região que pega ali o leste do estado, pega o sul do estado, assim, né, na região ali de Juiz de Fora, faz fronteira com o Rio de Janeiro, ou seja, é uma região de tamanho imensurável. E outro problema que tem, aqui, é a questão das funções que as câmaras tinham. O Charles Boxer vai colocar que a Câmara Municipal era um dos pilares do Império Português, né, que eu estou falando aqui do Brasil Colônia ainda. E elas, olha a quantidade de função que ela tinha. Isso é uma coisa muito interessante de se analisar. Ela era responsável por cuidar dos centros urbanos, das estradas, pontes, prisões. Tem uma curiosidade que a Câmara de Mariana mesmo, ela funcionava como prisão até pouquíssimo tempo atrás, né? Também cuidava do sistema de abastecimento, iluminação, água, esgoto, saneamento básico, inspecionar hospitais, escolas, ou seja, a Câmara, nessa época, era responsável por uma série de coisas que muitas dessas hoje cabem à Prefeitura, né? Que aí entra essa data aqui, de 1930, que após a Revolução de 30 foi assumido esse papel para a Prefeitura, né? Mas até antes disso, era a Câmara que era responsável. Ou seja, imagina a complexidade. Esse território todo que está descrito aqui, em preto, e, além disso, todas essas funções para um órgão só administrar. A complexidade dos documentos que vai ser produzidos por esse órgão e deixados ao decorrer do tempo é enorme, né? E, além disso, só contextualizando mais um pouco ainda, como a gente sabe, como é muito aprendido, Minas Gerais ficou muito conhecido durante o século 17, 18 e também um pouco 19, mas já em decadência pela produção de ouro, né? Pela mineração. E Mariana, Vila Rica foram as regiões principais disso no Brasil, né? A gente sabe bem disso. E aí que eu vou entrar agora no documento. Deixa eu parar de apresentar aqui e apresentar o documento para vocês. Que tá aqui. Tá todo mundo vendo aí, gente? Acho que... Tá sim. Ok, então. Bom, esse documento ele tem 2 páginas aqui. Essa primeira tá bem legível, difícil de ler, mas ela tá em português. E a segunda, que ela tá em inglês. É interessante a gente ver que é um documento bilíngue. Por que esse documento era bilíngue? Já é uma pergunta que você pode fazer ao documento, entende? Você sempre tem que olhar para o documento e questionando as coisas dele. Analisar os selos, a própria datação do documento. Mas, enfim, esse documento aqui, depois eu vou mandar a transcrição para vocês. Depois eu mostro, na verdade, acho que vai ser mais fácil. Porque eu acho que o chat do Meet tem um limite de caractere, não dá para mandar ela inteira. Mas é um documento que fala justamente da venda. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que vai dar para enxergar melhor. Que é aqui, ó, da Anglo Brasilia Gold Company, que eram uma das grandes companhias de ouro, né? Que a gente vai denunciar uma coisa muito interessante, que é a presença dos ingleses no processo de mineração no século XIX.
E esse documento, basicamente, é uma parte de um ofício que está constatando a venda dessa companhia, que pertencia a esses três caras aqui, ó. O Peter Attrill, é o Herbert Radier e o Edward Pugh. Pertencia a essas três pessoas aqui, que eles são liquidatários, está aqui escrito liquidators, né? E eles venderam para esse senhor aqui chamado Robert Wenderson, que ele é de Passagem, na província de Minas Gerais, né? Aqui é interessante analisar, que é uma coisa que muito acontece na bibliografia, esse documento aqui ele tem escrita bem tranquila, gente. Ele está bem nítido assim, dá para ler tranquilamente, com algum esforço. E o interessante é ver como é que Minas Gerais está escrito, né? Com A e E, que era uma escrita muito comum, assim. Mas, enfim, basicamente é um documento que trata disso. É uma parte de um documento, né? Já que ele está incompleto, ele continua aqui embaixo. Quando vocês forem ler depois na transcrição, você vai ver que falta uma boa parte ainda. Mas que ele vai denunciar justamente a questão de como funcionava a venda. E aqui está o valor, que é 1.000 libras, né? Esterlinas, que depois dá para fazer os cálculos na época e saber quanto que foi vendida essa companhia. Mas esse aqui está o documento, mas antes eu queria mostrar para vocês outra imagem, que é ainda mais para contextualizar e enriquecer mais ainda o documento, né? Que é... Cadê? Uai. Calma aí, gente. Deixa eu abrir isso aqui. Eu acho que... Vocês estão vendo uma tabela aí, gente? Vamos para ver, certo? Beleza. Essa tabela eu retirei da tese de doutorado de um moço chamado Rafael Souza, que depois eu vou voltar nela, que está disponível na internet, que mostra justamente essa companhia aqui, o capital dela, né, a produção dela e a quantidade de gramas que ela produziu, de ouro, né, e o período que ela atuou. Isso é muito interessante ver que todas essas documentações, tudo esse série como está escrito a tabela, né, companhias britânicas de mineração de ouro em Minas Gerais no século XIX, bem detalhado, tudo isso aqui foi tirado de documentos como este, todas essas informações. Tem outros documentos da Câmara que mostram a quantidade de gramas de ouro que foi tirado, extraído, e isso tudo se deve porque essas companhias tinham que prestar contas à Câmara, que como a gente viu, a Câmara tinha uma função enorme, né? Ela não era só a Câmara de Vereadores, como a gente vê hoje, tinha uma função enorme. Então, a gente vê todo esse processo de venda, né, de mudança de nome, sabe, nessas documentações, um dos papéis muito interessantes da Câmara também é servir de pesquisa para outras pessoas, servir de base documental para outras pessoas. Eu vou até mostrar para vocês essa tese aqui desse moço, só apresentar mais uma vez aqui. Está disponível na internet, para quem quiser ler. É um pouquinho gigante, né? Está aqui 476 páginas, é uma tese de doutorado. Deixa eu subir aqui só para referenciar direito, do Rafael Freitas de Souza. E ele vai justamente ao trabalho cotidiano da mineração aurífera inglesa em Minas Gerais, sobretudo na mina de Passagem de Mariana. Para quem não sabe, Passagem fica entre Ouro Preto e Mariana. Acho que é importante ressaltar que nem todo mundo aqui é da região, né? E ele vai, sobretudo, analisar esse período aqui, de mais ou menos 50 anos. Aí a gente pode ver a quantidade de informação que deu para extrair. Mas deixa eu voltar aqui na parte que ele vai falar muito sobre isso, né? Sobre esse cotidiano. E justamente aqui é interessante ver que ele vai trazer a transcrição daquele documento, da continuação daquele documento, para servir de base para toda a argumentação dele sobre a venda e tudo mais, sobre o cotidiano. Nessa tese de doutorado, ele vai falar muito sobre a função da Câmara em agir por interesses políticos ou não, das pessoas da Câmara ou não, em agir sobre essa mineração. E o que é interessante de ver é que essa documentação está presente no arquivo. Então, assim, isso que eu queria trazer para vocês nessa primeira parte deste mini curso, que é as várias maneiras que o arquivo tem para servir a sociedade.
Essa maneira acadêmica é uma delas, mas a gente pode servir também a sociedade a partir da educação patrimonial, como foi falado, usar a paleografia em sala de aula, por exemplo, levar documentos para as crianças analisarem, para estudantes analisarem, porque a partir do momento que a criança lida com o documento, ela faz perguntas a esse documento, é interessante analisar como ela vai observar esse documento, quais vão ser os valores que ela vai atribuir, e também os discursos políticos e históricos que circundeiam esse documento. Então, isso que eu queria trazer nesse primeiro momento, que é a função do arquivo para a sociedade, que é uma função bem ampla, e bem importante, crucial para o trabalho acadêmico, para a comprovação acadêmica. Ontem a gente fez um encontro, né, sobre arquivos em tempos de negacionismo. Tem muita gente que estava aqui ontem, só pela lista dá para ver. E onde a gente viu como é que o arquivo tem esse papel de transparência, tem esse papel com a verdade, né? Esse papel de buscar a ciência no passado. Então, gente, essa primeira parte é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, antes da gente ir para a segunda parte que a Júlia vai ministrar, pode deixar no chat. Se alguma coisa passa despercebido, ou levantar a mão e falar, fique à vontade. Eu acho que você pode começar então, Júlia. Oi, gente. Boa tarde. Tá dando pra me ouvir direitinho? Às vezes a conexão aqui de casa falha. Então, me perdoem ou me avisem caso corte em algum momento ou a minha fala se perca também. Antes de tudo, agradecer o Vitor aí pela fala dele e por estar nesse mini curso comigo. Eu fiquei muito feliz de estar participando aqui. Eu trabalho no arquivo desde que eu entrei na faculdade, desde 2018, não tem muito tempo, né? E saí um tempo, mas agora eu estou voltando como voluntário, como filha casa torna, então cá estou eu de novo. E fiquei muito feliz de ter sido chamada para poder fazer parte desse evento. De quebra, já gostaria de cumprimentar alguns rostinhos conhecidos que eu estou vendo aqui. Luiz Gustavo, Carlos Orlando Osório, o Márcio Maia também, que vai estar no evento amanhã, na participação do Arquivo de Silenciamentos, acho que é esse o nome, da palestra. Mas, dito isso, eu acho que antes de começar, de fato, apresentar o que eu pensei sobre a minha fala, eu acho importante dizer algumas coisas, assim, sobre o que eu pretendo falar. A primeira delas é que o minicurso tem um espaço curto de tempo, né? A gente não deve passar muito do espaço de 6h30. Então, a minha intenção não é, de forma alguma, esgotar o tema sobre paleografia, até porque é um universo gigantesco. Eu acho que precisaria de muito e muito tempo para poder falar sobre isso. Existe, inclusive, a paleografia enquanto disciplina em alguns cursos, não é o caso da História na UFOP, mas existem alguns cursos que têm a paleografia, então é um assunto bem amplo e a minha intenção não é passar por ele todo, e minha intenção também não é fazer com que todo mundo saia daqui olhando para qualquer outro tipo de documento e de quebra lendo ele de cara, compreendendo o que está escrito. Essa não é a minha intenção é mesmo a de tentar trazer um esforço mesmo de trazer um primeiro contato com os estudos, a prática paleográfica em si, o exercício da paleografia. Enfim, meu objetivo é esse mesmo, de fazer o primeiro contato. Outra coisa importante dizer também é que eu sou ainda uma criança no campo dos estudos da paleografia, né? Tem apenas 3 anos que eu faço isso com certa proximidade. Então, vou pedir aí também para, caso tenha alguma intervenção que precise fazer, a galera que está provavelmente há muito mais tempo envolvida com paleografia, fica à vontade de fazer qualquer intervenção. E também fiquem à vontade para poder perguntar qualquer coisa ou fazer qualquer tipo de reflexão a qualquer momento da minha fala. Outra coisa, prometo que é a última coisa importante, antes de eu começar de fato, é dizer que quando eu comecei a gastar um tempo pensando sobre como eu ia organizar minha fala nesse mini curso, eu pensei de cara assim que teriam 2 possibilidades de eu começar. Ou eu começaria
e eu acho que isso é o mais esperado, falando sobre o que é a paleografia e tentando trazer algumas definições sobre o que é o exercício paleográfico, que são muitas, já digo isso de início, ou então eu poderia fazer um caminho de ir apresentando uma documentação e a partir das implicações dessa documentação, dessa primeira observada, trazer algumas definições que é a paleografia e tentar fazer esse esforço muito difícil de tentar definir uma ciência ampla. E essa segunda opção, eu pensei nela porque há um tempo atrás eu tive a oportunidade de assistir uma palestra que foi, na verdade, foi parte de uma aula do curso de pós-graduação lá da USP, se eu não me engano, foi ministrado por uma parceria do professor Eduardo Eric Albert, junto com o professor Marcelo Modo. É um curso pequeno, tem 6 aulas, ele chama Paleografia, Conceitos e Métodos de Estudos de Caso. Vou deixar o link aqui para caso alguém queira consultar. É bastante interessante. O Albert, que é quem fala nessa primeira aula, ele trata da paleografia, um nicho específico da paleografia, que é a paleografia musical. Ele faz isso para alguns documentos de cânticos missais, se eu entendi bem. Ele faz, do meu ponto de vista, muito interessante uma análise sobre isso e, enfim, eu decidi, como ele, optar por esse caminho de mostrar alguns documentos primeiro, para depois tentar debruçar um pouquinho uma discussão sobre o que é a paleografia em si, por aí vai. Agora eu vou pedir licença para poder apresentar aqui, como o Vitor fez, uma tela de slide. Só vou me situar aqui na minha parte. Desculpa por essa pequena demora aqui. E aí, primeiro, como eu já disse, eu vou propor que a gente conheça alguns documentos de fato. O primeiro documento que eu vou trazer aqui, e vou compartilhar a tela com vocês agora, se trata de um documento que eu confesso que eu não sabia que existia no arquivo, e por, às vezes, como o Vitor falou, a gente ficar muito preso na lógica de ser uma documentação camarária, às vezes a gente acha que é puramente administrativa. Quando eu vi esse documento, e eu lembro que o Fernando, que é o funcionário da Câmara, estava junto nesse dia, eu fiquei, meu Deus do céu, me surpreendi. Não que isso seja fora do comum da documentação da Câmara, a documentação da Câmara, toda vez que eu vou lá, parece que eu descubro alguma coisa nova. Então, esse documento entrou nisso daí. Eu vou compartilhar aqui. Trata de uma peça de teatro, uma comédia, né? Então, essa aqui é a capa mesmo dessa documentação. Isso que tá meio apagadinho aqui, eu acredito que seja o nome do autor dessa peça de teatro. Ele chama João Filomeno Coimbra, que ele assina como João Coimbra. E, enfim, é uma comédia mesmo. Aqui, se alguém quiser fazer o exercício comigo, de tentar ler essa documentação, eu vou ficar muito feliz. A primeira palavra, eu acho que já está bem fácil assim, de ler, está escrito comédia, né? Até porque eu já falei que é uma peça de teatro de comédia. Mas se alguém quiser abrir o microfone e fazer o exercício de ler essa primeira linha aqui, eu vou ficar bastante feliz. Vamos lá. Eu gosto desse exercício. Eu sou Júlia Luiz Gustavo. A família e a festa da roça. É isso mesmo? Sim, está escrito a família e a festa da roça. Angélica Curadeira, oferecida ao Senhor, talvez, não sei. Sociedade particular. Eu vou pedir ajuda aos universitários de teatro de Mariana, 1883. Isso, obrigada, Luiz.
É um documento que está bem simples de ler, é um documento que está beirando o final do século XIX, né? Se não está no final do século XIX. Então, tem algumas coisas para serem observadas, mas no geral, ele está bem simplesinho de ler. Eu vou tocar em alguns pontos aqui, que eu vou retomar depois, mas eu acredito que sejam elementos muito fundamentais, assim, para entender, para compreender esse documento. A gente já começou lendo, Luiz Gustavo já deu aí uma aula, né? Já leu tudo aqui. Mas é interessante a gente... E obrigada, Luiz. É interessante a gente gastar um tempinho em qualquer documento, conhecendo um pouco o documento mesmo, reparando nas linhas, no traçado, namorando mesmo, e aproveitando esse primeiro contato com a documentação e reparar em detalhes como... Essa primeira letra aqui, apesar de ter sido bem fácil de identificar o que ela é, eu gostaria de ressaltar um detalhe que diz respeito a um caráter mais material do documento, que também cabe à paleografia, tá? Que é o fato de que esse azinho, a ascendência do A, ele está um pouco apagado. E aí, a questão da gente pensar o suporte do documento. Esse aqui é o segundo suporte que esse documento está recebendo. O primeiro dele foi o momento que ele foi escrito, né, o papel. Esse aqui é um segundo suporte, a digitalização. Nessa transferência de suporte, algumas coisas podem acontecer. Eu mesma fiz a digitalização desse documento. É uma digitalização feita pelo telefone, eu não tive a oportunidade de usar um scanner. Então, isso também deve ser levado em consideração. Esse documento ele faz parte da documentação que não é digitalizada e também ainda não foi catalogada no arquivo da Câmara, que eu estou pedindo licença, viu, Anny, para estar mostrando ele aqui nesse mini curso. Mas, enfim, o que eu quero que vocês reparem é que esse traçado aqui, ele desaparece praticamente. A gente consegue identificar um A, mas se não tivesse, por exemplo, essa perninha aqui, a gente poderia dizer facilmente que seria um T, né? Talvez uma pessoa que não tivesse tanta familiaridade assim com a documentação do século XIX, a documentação, enfim, a documentação escrita de forma geral, antiga. E aí, há de se levar em consideração algumas coisas. A primeira delas é que, na hora de digitalizar, ou esse traço aqui, ele realmente, com o tempo, ele foi se perdendo, então a tinta, e acontece um fenômeno que é bastante comum, até talvez mais que os 18 do século XIX, mas isso não é uma regra, que a tinta no decorrer do tempo ela ia se apagando mesmo, ela vai desaparecendo e fica um traçado talvez menos nítido do que quando ela foi escrita, obviamente, ou então pode ser um problema da própria digitalização. Talvez esse traço ele ainda exista, mas esteja tão fino que no processo de digitalização, e obviamente isso depende também do que você está usando para digitalizar, esse traçado ficou tão fino que a digitalização não conseguiu alcançar a imagem desse traço. Então, isso é um elemento muito importante quando você vai falar sobre suporte. Nesse período online, né? Todo mundo, ou quase todo mundo, consultando aí documentos digitais, e essa é uma dificuldade do próprio suporte. A gente está falando de digitalização, mas também existem outros tipos de divulgação de material. Esses documentos, por exemplo, podem ser microfilmados e depois digitalizados, que são processos diferentes. E depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, se alguém quiser saber. Mas isso é um aspecto importante de ser reparado. Outra coisa também, só nessa letrinha A aqui, dá para a gente perceber que tem um carregado aqui, uma tinta que parece que ela foi traçada 2 vezes, e ela realmente foi. A gente chama isso de carregar, né? Pelo menos eu sempre ouvi desse jeito, quando carrega a tinta. Isso acontece porque, ao invés de tirar a pena ou a caneta, que eu digo que já seja caneta aqui no século XIX, né? Ao invés de tirar a caneta do papel e aí voltar de novo para fazer o traço do A, ele não tira, a pessoa que escreve não tira a caneta do papel e ele faz o traçado 2 vezes. Então, isso aqui a gente chama de carregar. Detalhe. Repara também que esse traço vai ficando fino aqui. Isso é bastante interessante de ser observado. Geralmente, quando as pessoas escrevem, os traçados para cima ficam mais finos. E os traçados que descem ficam um pouco mais finos. Então, eu só quis trazer alguns elementos materiais que dá para ser observado só dessa primeira letrinha aqui, desse A.
Mas aqui tem muita coisa para poder falar. Esse documento aqui, diferente de muitos outros, as letras e as palavras estão bem separadas entre si. E mesmo, por exemplo, aqui no caso do roça, que a gente vê que o O não está ligado ao C cedilha, existe um espaço que é pequeno o suficiente, ou então a gente consegue perceber, se a gente consegue identificar as letras e juntar, a gente percebe que não é roça, é de verdade um roça, mas existe um espaço aqui que é suficiente para a gente notar que que a pessoa que está escrevendo, ela está escrevendo a mesma palavra. Isso acontece em outros momentos. Reparem aqui, por exemplo, aqui está escrito família, pode parecer, talvez, a primeira vez que seja difícil de identificar que é família, mas está escrito família. Reparem que ele não está diretamente ligado ao outro I aqui, do li. Aqui, reparem também, a gente também tem um traço mais firme na ascendência e descendo, um pouco mais carregado. Mas também o espaço, também pela lógica da palavra, a gente percebe que ele está escrevendo junto. Outra coisa interessante de ser observado nesse documento também é a palavra curandeira. Talvez, à primeira vista, também seja difícil de ler, mas a partir de um exercício comparativo, a gente consegue, e essa é uma prática bastante eficiente na prática paleográfica, a gente consegue entender as palavras. Eu acho que talvez a parte mais difícil dessa palavra, as partes mais difíceis dessa palavra de serem lidas é o traçado do N e o traçado do A. Mas, se a gente olhar, por exemplo, o N ou o M em outros lugares, a gente consegue perceber que esse traço aqui é o mesmo que esse aqui, da palavra angélica, que está um pouco mais fácil de ler, acredito eu. A gente pode comparar também aqui embaixo, se a gente fosse olhar, deduzir também por lógica, que está escrito marianense. E aqui talvez a gente consiga também ver um traçado do N. Então, esse exercício comparativo é muito importante ser feito. E uma outra dica interessante também. Geralmente a gente tende a achar que quanto mais aproximar a palavra, mais fácil vai ficar de ler, de entendê-la. Mas é importante também deixar sempre o documento um pouco mais afastado para a gente conseguir fazer esse exercício comparativo. O A, por exemplo, isso aqui poderia ser, sei lá, um R, ou então, sei lá, poderia ser um N, mas se a gente faz um pouco de esforço de olhar para outros traços que tem a documentação, a gente vai ver que esse A parece muito com isso aqui, com esse outro traço aqui, com esse outro A. Então, esse exercício comparativo é muito importante e é muito eficiente na hora de fazer a transcrição, a parte da paleografia que a gente chama de elementar, que seria mais esse exercício prático de transcrição e não uma leitura crítica do que a gente está vendo. Outras coisas interessantes serem observadas nesse documento é essa dobradinha aqui, né, da consoante, está escrito oferecido, como o Luiz Gustavo já falou, mas isso é uma coisa que difere, por exemplo, do português que a gente usa hoje na contemporaneidade. Oferecido se escreve com F só, né? E aqui, essa palavra, ela é escrita com essa repetição da consoante, o que acontece, talvez aconteça mais no 18 do que no 19, mas acontece, ou pelo menos eu observo mais no 18 do que no 19. Acho que as pessoas que trabalham com paleografia que estão aqui podem dizer também sobre isso, mas tem uma marca aqui, e pode ser uma marca da própria escrita da pessoa, ou uma marca de posição social. Eu já ouvi pessoas falando isso, sobre essa dobradiça da consoante. E uma outra coisa muito interessante nessa mesma documentação é essa abreviatura aqui, que o Luiz Gustavo bem acertou, falou que talvez seria, mas é realmente a abreviatura de senhor. E aí existem alguns caminhos de identificação de abreviatura que eu vou falar um pouco mais para frente, mas o que é importante ter em mente é que, por exemplo, hoje se usam abreviaturas. Por exemplo, existe a abreviatura de professora, professor, e existe a abreviatura, por exemplo, sei lá, de doutora, doutor, e por aí vai. Aqui também existiam abreviaturas. Os motivos de se abreviarem hoje e se abreviarem no século XVIII, XIX, XVII, não sei dizer se são os mesmos, muito provavelmente não, mas existem certas discussões sobre por que o uso das abreviaturas. Existem pessoas que dizem que pode ser por uma economia de tinta, existem pessoas que dizem
autores que dizem que pode ser por uma escrita mais rápida que a pessoa está fazendo, mas esse é um assunto também, eu acho, bastante polêmico dentro do campo da pedagogria, bastante discutido. Eu trouxe só alguns sinais desse documento, e aí, ó, sociedade particular. Essa palavrinha aqui, eu tive muita dificuldade de identificar ela, ainda tenho, mas eu acho que seja alguma coisa em torno de benfense do teatro marianense. Eu cheguei a dar uma pesquisada sobre essas sociedades particulares de teatro, mas eu não achei nenhuma que pudesse assemelhar a essa. Na verdade, eu não achei nenhum estudo que falasse mais especificamente. Eu, pelo menos, não conheço, mas se alguém conhecer, seria muito importante que deixasse aí no chat uns estudos sobre essas sociedades particulares de teatro aqui em Mariana. Eu conheci um estudo sobre Ouro Preto, dessas sociedades particulares, uma tese bem interessante, inclusive. Acho que eu não estou com ela aberta aqui, senão mandaria um link e a referência. Mas para Mariana, eu não conheço, e de quebra fica aí um grande convite para poder pesquisar esse documento e, quem sabe, desenvolver um trabalho aí no arquivo da Câmara. Se aparecerem algum tipo de documento parecido com esse, se já existirem e já tiver catalogado, sobre esse tema de teatro em Mariana, que eu particularmente não conheci nenhum trabalho que falasse sobre isso. O segundo documento que eu vou apresentar aqui na verdade, Oi, não Júlia, é esse. só um momento. Poderia apresentar. Oi, gente, alguém tem alguma dúvida sobre o primeiro documento? Quer falar alguma coisa? Não entendeu alguma coisa? Achou alguma coisa difícil ou complicada? Ai, gente. Fica à vontade de Fiquem falar, à gente. vontade para poder me interromper a qualquer momento. Vai ser muito bom, inclusive. Posso falar? Volta lá no documento, Júlia. Júlia, legal demais esse documento. Eu né, nunca tinha visto, né? Na época eu também fiz parte lá do estágio do arquivo. E interessante, né? Porque não me parece ter um padrão, né, de escrita. Que isso poderia ajudar, até mesmo para identificar essas palavras aí que, né, não sei se é Benfiei ou, né, como o Vitor disse, beneficente, mas acho que para ser beneficente tinha que ser abreviado, e aí não me parece abreviado, uma palavra abreviada. E aí, se tiver outros, né, outra documentação que dá para fazer essa comparação, aí a gente começa a perceber se existe um padrão nessa escrita, né, dessa comédia, que eu acho que não, né, eu suponho que não tenha um padrão, porque não é um documento oficial, assim, né, como a gente pode dizer. Mas é muito legal, muito interessante, bacana esse exercício que você fez aí, né, da gente dialogar com você, e eu só tenho umas observações sobre a danificação um pouco do documento, né, que dá para perceber esses pontos, não sei se é de traça, né, eu não sei se é da tinta mesmo, da caneta, que, por exemplo, quando eu vi a primeira vista assim, eu li farinha, mas aí depois, não, é família, por causa né, desse pontinho que tem em cima aí, próximo do R, né, do M, da perninha do M, né, então, daí eu percebi que vários outros espaços têm esses pontinhos aí, né, da danificação, provavelmente, ou então da própria tinta, não sei, eu só queria saber um pouco, né, disso aí, porque esse documentário, de fato, mesmo essa dupla, como que você disse mesmo, quando passa a caneta duas vezes, né, mais ou menos isso. Carregada. Então, carregada, então poderia ser um pouco isso, né, a pessoa deixou a tinta cair. Parabéns aí, achei legal, Varnes. Isso é uma coisa também muito importante, pretendo falar sobre isso mais à frente também, em todos os pontos que você tocou, eu acho. O primeiro documento que eu vou mostrar, ele é um documento que talvez seja mais familiar quando a gente pensa em uma estrutura administrativa, e, portanto, ele tem uma estrutura muito mais formal que esse. Na verdade, isso aqui não é nada formal, né? Eu acredito que isso seja, na verdade, uma correspondência, que nesse documento não tem remetente identificado, pelo menos não na ficha catalográfica dessa documentação, mas tem um senhor ali. Então, pode ser que tenha sido enviado ao presidente da Câmara, pode ser que tenha sido enviado a um vereador, acredito que isso tenha chegado pela correspondência, e realmente não é não está
não é familiar quando se pensa numa estrutura camarária de funcionamento, né? Se pensa em mais instrumento, em uma documentação mais administrativa. Sobre isso que você falou, sobre esses pontinhos, isso é uma coisa interessante também de ser observada e é uma coisa que pesa quando a gente está olhando um documento que passou por um processo de digitalização, por exemplo, se ele estiver em preto e branco, principalmente. Talvez se esse documento fosse digitalizado no colorido, seria não mais fácil, mas talvez se tornasse um pouco mais visível essa separação, que às vezes é difícil fazer, se isso é realmente um traçado de uma tinta que respingou, né? A tinta ela se espalha pelo traçado da letra, mas pode acontecer, dependendo da quantidade de tinta que tiver, de se esparramar em outras partes do documento, ou isso pode ser uma traça também, não sabe? Não dá para saber. Ou uma broca que entrou em contato com essa documentação. Na digitalização, esse tipo de detalhe, às vezes, se perde. E é importante observar, porque às vezes a gente acha que é um pingo, mas na verdade é uma corrosão, e às vezes a gente acha que é uma corrosão e na verdade é um pingo. Então essa também uma das dificuldades, talvez, do exercício paleográfico, principalmente quando se trata de fontes, dessas digitalizações de fontes. Deixa eu ver se tem mais algum comentário Oi, aqui no Júlia. chat. Responde a dúvida da Vitória Caroline aí. Tô lendo ela nesse instante. Ah, tá. O Osório aqui, inclusive, ele não trabalha com restauração, ele trabalha com conservação. Mas mais tarde, Osório, agora mesmo, se você quiser também tocar nessa pergunta, ela é bastante interessante. Então, o primeiro ponto, e que eu também gostaria de falar mais para frente, Vitória, é que a paleografia ela não é uma prática apenas da história. A paleografia ela serve também a diversos outros estudos, não só da humanidades, mas também, e eu vou estar mais para frente aqui, vou fazer uma referência melhor a um trabalho muito legal feito pela Adriana Valadares, um texto que foi organizado pela Alicia Durraluz, junto com o... Agora eu não me lembro o nome dele, que está no Paleografias e Interfaces, que foi um texto publicado... Vou fazer a referência de uma vez. Que foi um texto publicado devido a... Primeira Semana Nacional de Paleografia. Vou mandar aqui de uma vez a referência desse texto. A Adriana Valadares, ela utiliza, por exemplo, as fontes escritas desse monge, né, o beneditino Paulo Lanschmeyer, para poder produzir, inclusive, uma fonte digital. Então, a gente tem aqui a paleografia, o exercício paleográfico andando lado a lado com o designer. Mas isso é só um exemplo. A paleografia, ela serve a vários tipos de prática, não só a história. Mas vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E, na verdade, essa é uma discussão que existe entre o que é a restauração documental e o que é a conservação de documentos. São práticas diferentes. A conservação de documentos, ela preza pelo que esses documentos realmente se deteriorem o mínimo, não falei essa palavra direito, né? Mas se desgastem o mínimo possível. Então, existem técnicas de temperatura, existem materiais certos de armazenamento para cada tipo de documento. Por exemplo, quando se trata de códices, que são textos encadernados, em formato de livro, geralmente se põe uma folha específica para esse tipo de trabalho entre as folhas, é um trabalho que a gente chama de entrefolhamento. Então, isso é conservação. A restauração, e também é uma prática que eu acho mais recorrente, inclusive, no arquivo da CUIA do que qualquer outro tipo de arquivo aqui em Mariana. Por exemplo, no arquivo da Câmara, eu acho que não se faz esse trabalho, no arquivo da Casa 700, quer dizer, no arquivo da Câmara não se faz esse trabalho de restauração, pelo menos por hora. Na Casa Setecentista, e o Carlos pode responder sobre isso, eu também não conheço restauração lá, mas deve ter algum documento que eu não conheço que já foi restaurado. Mas que eu sei que realmente fazem isso, e existem práticas certas para isso, é o arquivo da Cúria. Então, deixa eu ver se eu respondi direito a sua pergunta. E talvez eu tenha me perdido aqui no que eu estou falando. Então, a restauração, eu não sei dizer muito sobre o processo de restauração da documentação, eu sei dizer mais sobre
conservação do que restauração. Mas, Carlos, se você souber sobre essas técnicas, se quiser compartilhar com a gente, seria muito interessante. Agora ou depois, fique à vontade. Diógenes, sim. Existem profissionais da área jurídica, sim. Inclusive, a paleografia não é de agora. Ela é muito utilizada nos estudos do direito, assim. Eu vejo muita gente do direito trabalhando com isso, muita gente do turismo trabalhando com isso, mas foge às áreas das humanidades também, a paleografia. A paleografia, ela anda, por exemplo, lado a lado com as tecnologias de ponta de informação. Isso porque quando se passa um documento físico e ele passa pelo processo de digitalização e disponibilização online, existe todo um processo de construção de bancos de dados, existe todo um processo de digitalização específico, que não foi o caso que eu utilizei para poder fazer esse documento, que trabalha para preservar o conteúdo, os caracteres, os signos originais da documentação. Então, a paleografia, ela realmente escapa aos usos dela para a história ou até mesmo para as humanidades em geral. E aí, retomando, se ninguém mais quiser fazer algum tipo de observação, eu vou passar para um outro documento que, de fato, toca muito, se a gente comparar ao documento anterior, no que o Luiz Gustavo já falou sobre essa diferença de formalidade. Então, se a gente namora esse documento um pouco, antes de tentar fazer uma transcrição dele, o que a gente consegue reparar de início? O que vocês acham que tem destaque? Principalmente, talvez, se a gente fizer uma comparação com o outro documento que a gente acabou de ver. E aqui eu já adianto que esse também é um documento do século XIX, de 1833. Sim, esse é o primeiro ponto, a uniformidade das margens. Eu, durante muito tempo, achei que, óbvio, isso se conquista com a prática, eu imagino na época também, mas eu achei que sempre os efeitos têm algum auxílio. Mas eu descobri depois, não tem muito tempo, que às vezes fazia um traçado de carbono muito fininho por baixo e se escrevia por cima, para poder fazer esse alinhamento perfeito das linhas. O que mais que dá para observar? Padrão de escrita, né? Sim, existe um certo padrão de escrita. Será o mesmo escrivão para tudo? As letras se parecem, né? Essa daqui de cima com essa daqui, isso aqui, mas aqui são uma série de assinaturas, então provavelmente são escrivões variados, ou pode ser que alguém tenha assinado para essas pessoas, mas geralmente quando isso acontece, aparece que a pessoa que está escrevendo esse documento fez a assinatura a rogo de alguém. Isso acontece bastante, por exemplo, numa fonte que eu estou bastante familiarizada, nos inventários do século XVIII. Talvez no XIX também continue a aparecer isso mais, mas o que eu tenho a dizer é que é muito comum no século XVIII se aparecerem essas marcações de a rogo de. Inclusive o campo de assinaturas também é um campo extremamente vasto de pesquisa, e que existem discussões muito polêmicas no campo de assinaturas, mas as abreviaturas frequentes, esse documento aqui, eu acho que até que ele está com um número razoável de abreviatura, não tem tantas assim como poderiam ter. João e José grafam jotas diferentes, isso é muito interessante. Às vezes, na verdade, a gente estava falando sobre o exercício de comparar, lembra? Os traços em diferentes palavras, as pessoas não têm, como a gente também não tem, uma uniformidade exata na escrita das letras. Eu, por exemplo, devo ter pelo menos umas 5 formas diferentes de escrever a letra J, a letra F, a letra B. Isso acontece com a gente, e também nesses documentos isso também acontece. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa no chat. Acho que não. Mas acho que bons pontos foram observados aqui para dar uma contextualizada. Esse é um documento
que fala sobre o habeas corpus. Vou achar o nome dele certinho. De Luciano de Souza Guerra. Existem alguns trabalhos escritos sobre essa pessoa. E esse documento ele fala sobre uma revolta bastante famosa, que é a Revolta da Fumaça. E nesse caso aqui está sendo comunicado pela Câmara Municipal, aqui está escrito: a Câmara Municipal de Ouro Preto julga do seu dever comunicar a vossas senhorias. E aqui deve estar falando provavelmente para o presidente da Câmara, para os vereadores da Câmara, para o tesoureiro, enfim, alguns cargos da Câmara, os acontecimentos que ocorreram nessa capital, os dias 9 do corrente ano, pelo motivo de um mandado de habeas corpus, na relação do descrito a favor do réu João Luciano de Souza Guerra. Júlia, se puder ampliar um pouquinho mais. Amplio. Podem falar, gente. Eu não vou ler o documento todo, tô só meio que contextualizando esse documento aqui. Também é um documento muito, muito, muito interessante sobre essa revolta. Eu também fiquei muito feliz quando ele caiu na minha mão no arquivo. Óbvio que eu não fui a primeira pessoa a ver ele, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse documento dentro do arquivo. Existem outros tipos de documentação também sobre comunicados de revolta, que eu já vi dentro do acervo da Câmara. Esse documento aqui, eu estou pedindo licença para a Anne mais uma vez para poder apresentar, porque ele também não está devidamente catalogado. Ele está fazendo parte, ele vai ser catalogado e publicado no inventário, que não deve demorar muito tempo, vai ser publicado dessa segunda leva de documentos não encadernados. Falo segunda leva porque o Francisco já fez um trabalho muito bom de produção de catálogos sobre essa documentação, que não são códices, né? Essa documentação não encadernada. Sr. Júlio, só contextualizar. Do arquivo. A Anne, a coordenadora do arquivo, gente, ela está presente aqui também conosco no chat. É verdade. E o Francisco é o ex-coordenador. Ambos são professores de História da UFOP, então está sempre aí com a gente. Desculpa, é verdade. A Anne está aqui com a gente, a coordenadora do arquivo, e esse catálogo aqui está disponibilizado no site do LPH, que eu faço questão de encontrar o link agora. Enviar aqui nesse site do LPH estão disponíveis todos os catálogos, fundos diferentes fundos. Existe isso também, né? O arquivo da Câmara, ele não abriga só uma documentação específica camarária, mas ele abriga também fundo privado do fundo da família Ferreira e Ramos. Mas acho que talvez o Vitor possa falar isso um pouco mais depois, caso vocês queiram saber mais. Mas voltando aqui para esse documento, e ele é muito interessante justamente porque ele trata de uma revolta, e fica aí de novo o convite para se pesquisar com esse documento e os documentos que provavelmente também devem tratar sobre esse assunto. Na verdade, esse documento aqui eu vou trabalhar só a primeira página, mas ele tem outras páginas, é um documento grandinho, né? Que está falando sobre esse processo desse habeas corpus dessa personagem chamada Guerra. Mas a primeira coisa que o Luiz Gustavo já falou e que é bom reparar é que são documentos que têm o formato diferente. Aqui, por exemplo, se tem uma margem pronta para o documento, né? Então, toda essa lateral aqui, ela fica disponível. Isso também é uma marca de documentos administrativos, para que se façam pareceres ou outras coisas ao lado ou embaixo, por exemplo, as assinaturas. Então, é tudo bem organizado, por ser um documento administrativo. Se começa com outras duas abreviaturas aqui, ilustríssimos senhores, então provavelmente está mandando aí para o presidente, para os vereadores da Câmara, como eu já falei. E aqui tem eu acho que está escrito aqui, agora eu estou na dúvida, eu tinha certeza que era disponda, alguma coisa assim, mas agora eu estou na dúvida de qual palavra é essa, tá meio apagadinha de novo, a gente tem aquela questão do traço, pode ter sido apagado, pode estar fraco já na documentação em si, na digitalização ficou um pouco
apagado. Outra coisa que a gente tem também, mas como de semelhança até com outro documento, são as palavras bem separadas uma da outra. Existem casos que linhas inteiras são escritas com as palavras umas emendadas na outra, o que dificulta um pouco mais a transcrição, e eu bem acho que eu trouxe um exemplo disso, mas eu não tenho certeza, mas reparem, por exemplo, que aqui tem algumas letras juntas, por exemplo, a Câmara. O A e o C estão escritos juntos, e a gente pode correr atrás de outros exemplos que isso acontece também. Mas, no geral, as palavras estão bem separadinhas. Aqui existe mais uma abreviação bastante comum, que é a abreviação de Deus guarde, e aí é um tipo de abreviação específica, que eu vou fazer uma identificação depois. E aqui tem uma série de assinaturas bastante interessantes de serem observadas, mas é interessante observar também que nenhuma delas tem catra, que eu acho que eu tenho um exemplo depois, e geralmente se risca, é um desenho que se faz no final das assinaturas. Chama, inclusive, quando a gente passa a namorar um pouco essas documentações camarárias. Mas acho que eu já gastei um bom tempo aqui tratando dos documentos. Se alguém quiser mais comentar alguma coisa sobre ele, fica à vontade também. Aqui tem um ponto interessante, olha. Nessa data aqui. 10 de novembro de 1833. Talvez, se fosse um olhar nada treinado com paleografia, ou se a gente estivesse pegando esse documento pela primeira vez e nunca tivesse visto um número escrito, talvez a gente fosse achar que isso aqui era um primeiro. Um primeiro, ao invés de ser um 10. Isso é uma marcação interessante também para escrita de numerais em documentação. Geralmente se escreve o zero, menorzinho, então às vezes a gente está escrito 20, a gente acha que é segundo, está escrito 10, a gente acha que é primeiro. Mas como é uma data, talvez fique mais fácil. Apesar de que poderia também aqui ser 1º de novembro de 1833. E aqui diz a referência certinha, Ouro Preto, em sessão ordinária de 10 de novembro de 1833. Deixa eu ver se alguém comentou algo mais. Tem o sobrenome ou nome Osório nas assinaturas? Podemos olhar. Não tô vendo. Vejo Carvalho, vejo Melo, vejo Marcos Gomes, Carvalho. Oi. Seria esse último nome? É Honório ou Osório? Eu acho. Não... Osório. Olha, eu bem acho. Pode ser um Osório, viu? O Carlos. Osório O Pereira. Carlos está aí, mas o dele é sobrenome, né? Então, um Osório aqui no Brasil, em 1833, seria curioso. Mas ele também está com H. Osório também. Pereira. Pereira de Azevedo. De Azevedo. Coutinho, talvez. Coelho. Talvez Coutinho. E esse talvez também é interessante, né? Porque no caso aqui é uma danificação do documento. E às vezes isso acontece bastante, eu acho, né? Para quem trabalha com documentação, é muito frequente esbarrar com documentos que esteja danificado pelo tempo ou por alguma mancha, seja ela por algum uso de inseticida que tenha sido usado dentro do acervo, ou então por algum processo químico anterior que esse documento já tenha passado, e aí às vezes a gente fica meio tenso, né? E aí, o que faz? Não dá para enxergar direito. Às vezes, chutar e pesquisar o nome do Google pode ser uma boa ideia, porque talvez alguém já tenha escrito sobre essa pessoa, ainda mais que é sobre a Revolta da Fumaça, né? Mas eu arrisco dizer que quase nunca é uma boa ideia chutar essas palavras, esses traços que vêm apagados por corrosões como essa, né? E geralmente, quando a gente está transcrevendo um documento e não se sabe, a gente escreve assim, colchete com ponto de interrogação dentro, e isso é normatizado. Existe no Brasil e está disponível no site da APM um conjunto de normas de transcrição de documentos, que se alguém tiver interesse,
Eu Júlia, posso mandar o link. Oi? eu fiquei curioso com um escrivão, né? Porque as assinaturas, de fato, né? Ou vai ser a pessoa mesmo que assinou, será um terceiro que assina por ela. Mas esse documento, as outras partes dele, tem essa mesma grafia inicial, né? Essa inicial aí é uma pessoa, uma única pessoa que escreveu, né? E aí as outras partes do documento têm essa mesma grafia. Por exemplo, lá em cima, lá eu sei que, né, não tem como aí a gente falar, olha, mudou o escrivão no meio dessa escrita aqui, né, nesse início do documento. Aí, claro, nas Uhum. assinaturas tem a mudança e vai de acordo com ou, né, o sujeito mesmo que escreveu ou o terceiro que escreveu por ele ou até o próprio escrivão. E aí as outras partes, ele tem essas mudanças de escrita ou é o mesmo, você acha que é o mesmo escrivão? E aqui, inclusive, tem algumas outras assinaturas aqui embaixo. Então, o restante desse documento tá assim, ó. Ah, entendi. É. Então, eu não sei. Pode ser que. Pode ser que esse documento, inclusive, esteja repartido em alguma outra parte dele, esteja em É, alguma outra. Em outro lugar do arquivo. Mas o é restante do documento tá curioso, todo né? escrito É naquela porque grafia. É. 1833 está datilografado, né, junto com esse documento. Tem um Eu Paranauê pensei o aí. mesmo na hora que eu vi. Eu fiquei assustada com essa mistura aqui de formas de escrever. Mas é verdade. Tá Ô, Júlia, diferente, muito bem observado. Oi. desce lá na data, rapidinho, que tá o 10 de Isso, novembro ou dezembro, não me engano. 10 de novembro. Isso. Dá um zoom out rapidinho. Tira o zoom um pouquinho. Tem um cabelo aí do lado, não é? Você fala isso aqui? É. Tem uma marcação. Até onde eu sei, isso não é uma petra. Mas é comum também vir esse tipo de traço, assim. Menos do que outras coisas. Mas pode ser frequente, dependendo da documentação que você está Pode ser uma mexendo, palavra isso aí? considerado. Muito provavelmente não. Eu pensei que fosse tipo um S com um O aqui, ou um com zero, vendo o documento de longe, assim, né? Mas eu acho que também não pode ser, que é o final Que eu mesmo da acho. escrita. Isso é muito interessante É, porque pode ser um cabelo e gerar uma série É de uma interpretações digitalização, diferentes. né? Uma coisa tão simples gerar tanta interpretação diferente. Isso acontece muito mas é com. um traço. É um traço, inclusive, que ele tá meio apagado, né? Ele está meio apagado aqui na digitalização. Mas acredito que não seja uma palavra, não. Muito menos uma abreviatura. Uma letra. Eu acho que é só um traço final mesmo de documento. Existem outras formas também de fazer esse traço no final do texto. Isso que Mas o é uma Vitor falou é bem característica legal. interessante, né? Porque dependendo da higienização do documento, pode ir mesmo, né? Vai, você está digitalizando no scanner e vai cair o cabelo e digitaliza junto e dá essa impressão de que é da escrita. Interessante. Mais uma marca da digitalização, né? Às vezes algumas coisas se perdem na digitalização. Por exemplo, esse documento também tem alguns pontos, ó. Aqui do lado. Se a gente observar, o estado de conservação dele realmente está excelente, mas tem alguns rasguinhos nas pontas, nas bordas. Tá. Vitor tá lembrando do formulário, gente. Apresentado esses documentos, e aí. Eu até tinha pensado em trazer vários outros, mas eu achei interessante trazer esses dois, principalmente com essa diferença de normatização do documento, entre um documento que foi produzido por uma estrutura administrativa e um documento que foi produzido talvez por um membro dessa sociedade particular de chat marianense, mas a peça é dele, então talvez ele seja o membro, ele está escrevendo a peça, e uma documentação que chega até a Câmara de uma outra instituição que não é administrativa, em termos governamentais. E aí, dito isso, vou pedir licença para voltar para a apresentação de slide.
Analisado esses dois documentos, namorado um pouco esses dois documentos, eu acho que aí sim, seguindo os caminhos do Eduardo Eric Albert, a gente pode discutir um pouco sobre o que é a paleografia. E isso é um exercício nada fácil, porque existem vários tipos de definição de abreviatura que eu posso ler depois de várias autorias diferentes, mas acho que agora a gente consegue se debruçar um pouco isso. O que a gente fez, na verdade, agora foi um exercício paleográfico, que também faz, tinha esquecido de mostrar, mas vou voltar agora para essa guia, que também faz, e aqui eu preciso, eu tenho referência salva, que também faz achava que eu tinha a referência salva. Tá. Que também faz o Mablon, neste texto aqui, que eu vou mandar o nome do chat. Eu vou transmitir agora. Desculpa demorar nisso. Que também faz o Mablon, que é considerado o pai da paleografia e o pai da diplomática, e aí, pelo tempo, eu não vou entrar nessa discussão que existe, dessa separação dessas duas ciências, que é uma discussão bastante interessante, se a gente prestar atenção nela no século XVII e XVIII, a paleografia diplomática era, inclusive, entendida como partes iguais de uma mesma técnica, de um mesmo estudo, de uma mesma prática. Inclusive, isso aparece em uma das definições que eu vou mostrar. A paleografia, ela aparece como um campo da diplomática, mas esse exercício paleográfico, que se a gente tomar um pouco de cuidado no que a gente acabou de fazer aqui agora, foi mesmo de um exercício de tentar tomar como compreensível a nós os escritos antigos, também faz o Mablon. Só que, como já botei no chat, ele faz isso em 1708. E a minha intenção em sair de um documento do século XIX para um texto sobre paleografia escrito em 1708 é a de mostrar que a paleografia, ela tem a sua história. Assim como eu acho que qualquer coisa no mundo tem, a paleografia, ela não foi desenvolvida, ela não é uma prática atual, ela é uma prática muito antiga. E eu gostaria que a gente começasse a observar, a gente começasse a entender o que é a prática paleográfica e por aí vai, a partir e considerando essa dimensão histórica da paleografia. O que também tem implicações na própria questão de tentar definir, fazer um esforço de tentar definir o que é paleografia. Mas a gente pode tentar fazer algum esforço de se debruçar sobre o que é esse exercício, essa prática, esse estudo paleográfico. E talvez a forma mais didática e mais simples de começar a fazer isso seja voltar à etimologia do termo paleografia, ou seja, voltar à origem e à construção da própria palavra. A paleografia é uma palavra de origem grega, que pode ser dividido em duas partículas, em dois núcleos. O primeiro deles é paleo, que significa antigo, e o segundo deles é grafia, não sei se se pronuncia assim, que significa escrita. Então, o que a gente tem, no sentido literal do termo, é que paleografia significa escrita antiga. Mas se a gente prestar atenção também no exercício que a gente acabou de fazer, a gente vai perceber que, na verdade, a escrita antiga é o objeto de estudo paleográfico, é o objeto de estudo dessa técnica. Mas a gente consegue refinar isso um pouco mais, se voltando para a história da paleografia. E eu vou fazer isso baseado num texto, que também vou mandar referência no chat, que é da Ana Regina Berwagner e do João Eurípides Franklin Leal, que chama Noções de Paleografia e Diplomática. É um texto publicado em 2008, tá? Que divide a história da paleografia em dois momentos. A primeira fase, que vai aí do final do século XVII até o primeiro quartel do século XVIII,
E a segunda fase, que viria daí, de onde termina essa primeira fase, né? Então, pós-primeiro quartel do século XVIII, até a atualidade. Mas vale dizer que a paleografia é um exercício que tem seus resquícios ali na Idade Média. Apesar de que é preciso ter um certo cuidado com isso, porque a paleografia só vai existir como oficialmente enquanto técnica, enquanto disciplina, e até o próprio termo dela surge bem depois, né? Como Mabilon em 1708. Mas já tinham marcações, alguns requisitos dessa prática paleográfica já na Idade Média. Eu poderia ter trazido um exemplo disso, né? Mas não trouxe. Nessa primeira fase da paleografia, ela é bem marcada por um conflito religioso, e a Companhia de Jesus está envolvida nisso, e também os monges beneditinos, que diz sobre um processo que aconteceu acerca que se buscava averiguar a veracidade ou falsificação de diversos documentos que faziam parte dos acervos das igrejas e também dos monastérios. Então, essa primeira fase da prática paleográfica, ela é mesmo marcada por essa série de conflitos religiosos que estão aí para poder tentar refutar a falsificação ou afirmar a veracidade de uma série de documentos religiosos, mas também vale destacar um período de tempo que eu acho que talvez algumas pessoas aqui já tenham ouvido falar, que é a Guerra dos 30 Anos, que acontece de 1618 a 1648, que também foi chamada, curiosamente, de Guerra Diplomática, porque ela também envolve esse conflito religioso de verificação de documentos. Então, de certa forma, a paleografia, o exercício paleográfico, mas voltando, o termo aparece pela primeira vez apenas em 1708, mas aqui, nessa Guerra dos 30 Anos, nessa série de conflitos religiosos, a paleografia surge, então, enquanto prática, ela emerge, então, enquanto prática, com essa função de auxiliar no processo de identificação dos documentos antigos. Então, falar sobre data, falar sobre localização, falar sobre a falsificação, a veracidade da documentação, é daí que a paleografia ela emerge enquanto técnica, assim. Mas esse é um grande debate, bastante polêmico, porque nesse mesmo período do século XVII, do século XVIII, existe realmente um boom no que diz respeito a esse mundo de erudição da paleografia e diplomática, mas é uma discussão bastante polêmica, mas a gente pode também conversar. E aí a gente tem a segunda fase, que vai até a atualidade. E aí, se essa primeira fase da história paleográfica ela é marcada por essas questões e esse universo religioso, a segunda fase da paleografia ela começa muito marcada pela presença dos estudos paleográficos nas próprias cátedras da universidade. Exemplos que a gente pode citar na Alemanha a construção do Seminaré, que foram dirigidos por Johann Christoph Gatter, não sei se é assim que se pronuncia esse nome, mas vou mandar aí a referência no chat, caso alguém queira saber mais sobre isso. As escolas superiores de paleografia na Itália, e vão surgir escolas superiores de paleografia em Milão, em Florença, em Bolonha. Mais um exemplo disso é a formação da Escola Superior de Paleografia e Diplomática, também na Espanha. E essas duas aqui, elas são datadas de 1765, tá? A da Espanha ela é um pouco mais tardia que isso, em 1838. E também o surgimento mais bastante tardio, em 1873 apenas, da Paleographical Society na Inglaterra. Então, esses são exemplos que eu tentei trazer e que a Berratner e o Leal trazem nesse texto de noções básicas sobre paleografia e diplomática, mas para a gente conseguir refinar um pouco,
essa questão histórica da paleografia e da própria definição paleográfica. E a definição paleográfica, é importante a gente entender, essa definição de fazer paleográfico, é que ela vem a partir das demandas que surgem dessa compreensão da documentação antiga. E aí eu estou usando o termo compreensão para... eu vou fazer um ressalvo sobre isso. É importante usar esse termo compreensão, ou tornar inteligível, ou transcrição, porque geralmente tem a ideia de tradução dessas formas. E não é necessariamente... A gente não pode dizer que isso é uma tradução. Na verdade, se transforma, signos se transforma, caracteres antigos, inteligíveis e compreensíveis aos olhos contemporâneos que não foram alfabetizados, logicamente, no mesmo alfabeto e nas mesmas formas de escrita do século XVIII, do século XIX. Então, só para fazer essa ressalva. Mas a gente vai observando que no decorrer do tempo a paleografia ela vai sendo utilizada para várias coisas. No final das contas, existem alguns elementos fundamentais que esse exercício da paleografia e a demanda que ela atende nos trazem para a definição de paleografia. Então, eu arriscaria dizer que são implicações históricas do desenvolvimento histórico, implicações históricas do desenvolvimento histórico a paleografia. Então, a paleografia ela vai aparecer como importante instrumento para poder realizar a identificação gráfica de diferentes signos, e aí a gente está falando, por exemplo, das letras, mas a gente poderia falar, por exemplo, como faz o Eduardo Albert, sobre as notações musicais. Então, é importante dizer que a gente está falando sobre a escrita, mas não necessariamente a gente está falando sobre uma escrita alfabética. A gente pode falar, por exemplo, sobre notações musicais. E a discussão que existe sobre isso é interessantíssima. Eu recomendo muito assistir essas 6 aulas que foram feitas na parceria, né, do Marcelo Módulo com o Eduardo, Eric e Albert. Um segundo ponto que a paleografia também serviu bastante a isso foi a mesma de identificação de data e localização da escrita. E aqui eu queria fazer uma ênfase, que se a gente está utilizando a própria escrita para poder identificar a temporalidade daquele documento, mesmo que essa identificação temporal ela cubra um período bastante extenso, significa reconhecer a escrita como uma prática que se transforma no decorrer do tempo. E isso é bastante interessante, porque a gente passa a entender a escrita como um fenômeno que se transforma. E isso é bastante interessante para fazer paleográfico, porque, por exemplo, aqui nessa oficina, a gente pegou 2 documentos do século XIX, que tem, óbvio que não totalmente padronizado, mas tem ali os mesmos signos de escrita no sentido de alfabeto, e por aí vai. E a gente está falando de um tipo específico de escrita, mas existem outros vários. Existem as escritas nacionais, existem as escritas, por exemplo, góticas, várias formas de escrita. O que a gente está tratando aqui é uma escrita humanística, que deriva da escrita carolíngia. Me corrija aí se eu estiver errada, gente. Alguém, que é a padrão latino. E outra coisa também que a paleografia serviu como auxiliadora na compreensão dos fenômenos gráficos enquanto sistema. E aí a gente está falando sobre identificar, por exemplo, vários A's, A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, e isso de sistemática, ou seja, transformar todos esses traçados, todos esses signos na escrita. E também a paleografia, ela serve, o que eu estava falando, e isso tem a ver com o que eu estava falando mais cedo, sobre entender a escrita enquanto um fenômeno histórico que se transforma, entender a articulação da escrita com uma série de outras coisas vinculadas à vida social geral. Então, a gente viu isso, por exemplo, na diferença que tem em uma escrita que foi produzida por um órgão administrativo e uma escrita que não foi produzida por um órgão administrativo. Isso é uma coisa interessante de se questionar a fonte. Quem está escrevendo, quem está assinando, quem é essa pessoa que ocupa esse cargo, todas essas informações são muito importantes para o exercício que a gente chama de paleografia crítica, né? É diferente um pouco da elementar, que se preocupa mais com a transcrição
do documento, e para fazer esse esforço que o Vitor fez mais cedo com aquela documentação que fala sobre a presença dos ingleses na exploração minerária aqui em Minas Gerais. Né? Se recuperar um pouco do tema que aquele documento está tratando, e por aí vai. Mas, já refinada essas definições de paleografia, eu vou trazer aqui alguns elementos fundamentais ao fazer paleográfico e que a gente já fez junto, todo mundo, quando a gente estava observando os 2 documentos que eu trouxe, que eu vou destacar alguns aqui, se faltarem algum, e aí quiserem acrescentar ou comentar, podem falar. O primeiro deles, que é importante dizer, é sobre o suporte. Já falamos um pouco sobre isso, a diferença que existe de suporte. Por exemplo, a fonte que a gente trouxe, a gente trabalhou, foi uma documentação que está no seu segundo suporte, primeiro papel, segunda digitalização, mas ela também poderia ser uma microfilmagem, ela poderia ser a digitalização de uma microfilmagem. Mas é importante dizer, nessa questão do suporte, que o papel não é o único suporte que a paleografia ela trabalha. A paleografia ela também trabalha com tecidos ou então o que a gente pode chamar de pergaminhos e também os papiros, que a gente chama de matéria branda. Eu só queria destacar mesmo essa primeira questão. Mas aí eu destaco outra que a gente já mencionou aqui, que são realmente essas clusões da documentação. Então, aqui, ó, esse documento aqui é um inventário que está abrigado no site da Casa Setecentista, que eu, inclusive, vou deixar o link de onde acessar. Está bem aberto aqui tá no site do Lampes, esse esforço de digitalização dessa documentação da Casa Setecentista, ela foi feita pelo trabalho da UFV. Carlos Osório conhece bastante essa documentação. Então, aqui a gente aqui, ó, no suporte nesse suporte do papel e que foi transferido para a digitalização, que está colorida, o que eu comentei anteriormente, que pode facilitar, talvez, essa identificação do que é corrosão e do que é o respingo de tinta. Essa questão do suporte, ela é fundamental, porque outras coisas podem ser discutidas aqui também. Você pode ter discutido, por exemplo, a origem do papel, a origem do papiro. E aí, existe uma palestra que foi recentemente feita, e que eu também vou fazer uma referência direita aqui, porque está disponível no YouTube, com a participação da Valmira Costa, da UFMG, e a mediação da Alicia do Haluz. É uma palestra que chama Materialidade do Livro no século XVIII. Deixo o título, eu também deixo referência do link. Tá no YouTube, na página do Memória. A Alicia do Haluz, ela é uma professora da UFBA. Me corrijam se eu estiver enganada, não, ela é realmente da UFBA. Ela fez uma participação, inclusive, um tempo atrás, aí, numa live com o Mauro, no Instagram da Oficina de Paleografia. Depois vocês vão lá dar uma conferida também. A gente vai começar a correr um pouco, porque eu tô vendo que eu tô apertada no tempo aqui. Mas, enfim, o que eu queria dizer sobre o suporte é isso. Tem vários tipos de suporte, e aí se existem discussões sobre a origem dos papéis, a produção de papel. A Valmira Costa, ela faz referência sobre fábricas de fabricação de papel, como esses papéis vieram para cá, tudo isso é muito interessante, é uma questão, assim, externa, digo externa, que não é texto, a documentação é uma produção material de documento muito interessante. E isso acontece. Rasgos acontecem na documentação, corrosões acontecem na documentação, o uso de materiais anteriores às práticas de hoje, de aplicação de inseticidas, também podem ser favoráveis a esse processo de deteriorização do documento. E para referenciar direito, esse é o Código 79, o auto dele é o 1780, é um inventário do ano de 1715. E se vocês repararem bem aqui, ó, aqui já tem a cetra, né? É uma assinatura. E aqui tem uma abreviatura também, o nome seguido de uma cetra. Aí, existe também a questão da tinta. A tinta,
na verdade, essa parte que eu tô mostrando não tem muito a ver com a tinta, mas existe, e eu também já falei sobre isso, é um processo de apagamento, às vezes, da tinta, por diversos motivos, também pode ser por tratamento químico, também pode ser questão de tempo, e existe um estudo muito interessante que a Valmira Costa, ela faz, se eu não me engano, ela fala sobre isso, sobre o uso da tinta. Nessa palestra, existem diferentes formas de se fabricar tinta, existem diferentes materiais que compõem a tinta, e aí também essa questão do suporte do documento, ela também é histórica, então é uma parte que eu acho que está sendo bem falada, bem discutida por agora. Uma outra diferença também que existe e que merece cuidado é o vocabulário, porque, obviamente, não vou dizer obviamente, mas evidentemente é perceptível agora que a gente já tocou em alguns documentos que o vocabulário é diferente, e aí é preciso tomar um cuidado aqui, porque às vezes a gente se depara em alguns documentos com palavras que a gente nunca ouviu falar, e às vezes a gente quebra a cabeça com aquela palavra, tentando fazer meio que tentando ler o documento a partir do português contemporâneo, que a gente foi alfabetizado, e dicionários e por aí vai, mas podem surgir, por exemplo, palavras não vistas, ou podem, por exemplo, surgir diferentes formas de se escrever uma palavra. Eu trouxe, por exemplo, aqui também um inventário que está abrigado pelo arquivo da Casa Setecentista de Mariana, dessa vez é o inventário do Francisco Gomes da Cruz. E aí, isso aqui já é uma das fontes que eu, de fato, estudo na minha pesquisa. E aqui, ó, aparecem algumas marcações de vocabulário. E a que eu quero discutir, e que, na verdade, tem a ver com caligrafia também, pensando agora mais em caligrafia do que com vocabulário, na verdade, por exemplo, tá meio difícil de ler, eu acho, mas isso aqui, a pessoa, o louvado, que são as pessoas que são responsáveis por se avaliarem os bens, nesse caso aqui é um inventário pós-mortem, então depois que a pessoa morre, ele tá descrevendo uma série de livros. Então, aqui ele descreve um outro que não dá para ver direito, mas está escrito arte de navegar no caso. Tá aqui. E aqui embaixo está escrito item, outro dito título, a parte, muito parece que está escrito, da vara, educação de e eu queria ressaltar que o está escrito com H, e menino está escrito. Eu chuto que isso é um acento, mas como a gente já disse, é uma digitalização, pode ser que não seja. Menino, ó, tá escrito com 2 Is. Menino nobre. Então, o título, né, no caso, se lendo tudo, é a educação de um menino nobre. Vara educação de um menino nobre. E aí, e se alguém tiver um pouco mais de conhecimento sobre isso do que eu, sobre essa discussão, se for realmente um pingo no I, esse escrito de menino, porque eu reconheço que pode não ser, a gente poderia falar, não vou me arriscar a dizer com certeza, mas a gente poderia afirmar, talvez, ou pelo menos supor, que essa é uma marcação da oralidade na escrita. E isso é uma discussão também bastante interessante de ser feita. A presença da oralidade na escrita, a escrita na oralidade, e o professor Álvaro Antunes, que diz de passagem é meu orientador, que é professor na UFOP, ele trabalha bastante esse debate, mas eu gostaria de trazer isso, porque geralmente se faz uma separação muito grande entre o universo escrito e o universo oral, e o que eu queria pontuar é que esses dois universos, eles se conectam entre si de diferentes formas, e às vezes a gente se prende demais a falar sobre essa documentação histórica escrita, sem ponderar essa questão da oralidade. E às vezes as pessoas separam isso de uma forma muito errada de entender como se a escrita ela fosse uma fonte de pesquisa muito superior às fontes orais. Mas a compreensão que eu gostaria, a reflexão que eu gostaria de trazer é de entender esses dois tipos de fonte como fontes complementares entre si. E existem registros de como elas são complementares. O Álvaro tem um bom exemplo sobre isso, inclusive. Gostaria que ele estivesse aqui para poder falar sobre esse exemplo. Ele sempre mostra nas aulas de Minas,
Mas era isso que eu queria propor pensar. E também existe, dentro dessa questão da caligrafia, a questão das abreviaturas. E aí, na segunda página da peça, que eu não trabalhei para transcrever ela ao fim da letra, mas eu compartilhei agora, essa aqui é a cena 9, e eu não sei exatamente o que aconteceu com as cenas anteriores a essa e posteriores a essa, talvez esse seja um caderno específico para a cena 9, mas talvez seja um caderno que esteja faltando páginas. E aqui, ó, eu queria ressaltar o quê? Essa abreviação. Aqui tá escrito domingo, aqui tá descrevendo uma cena, no caso, Domingos, que vai andando. Aqui existe uma outra abreviatura para a porta, e ao mesmo tempo entre Jacinho e assim vai. Mas esta abreviatura do quê? Eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é uma foto do material de consulta indispensável para qualquer arquivo histórico e para qualquer pessoa que esteja pesquisando documentação histórica, que é um manual de abreviaturas, manuscritos que chama Abreviaturas, manuscritos do século XVI ao século XIX, que é da Maria Helena Oxyflexo. Essa aqui, dizem por aí, boatos, as boas línguas dizem, que pode se encontrar esse dicionário disponível online, no caso é a terceira edição, e eu só queria mostrar mesmo como está disposto, olha. No caso aqui, ó, o que ele tá sobreposto aí pela letrinha E, né? E é legal esse dicionário porque ele apresenta umas marcações de século. Então, essa abreviatura aqui, por exemplo, ela é utilizada do século XVI ao XIX. Mas se a gente vê aqui uma abreviatura que muda apenas o signo maiúsculo ao invés de minúsculo do que, ela é utilizada, ou mais utilizada, no caso, a Flexor, né? Fez a identificação desse tipo de abreviatura do século XVII e XIX. Então, essa é uma fonte muito preciosa. E gostaria de dizer também que, recentemente, esse dicionário, ele ganhou uma 5ª edição. E aí existe uma apresentação da própria Flexor falando sobre... Também no Memória e Cultura, viu, gente? Falando sobre as edições dela, as edições anteriores, para então chegar na 5ª e falar sobre ela. Dito tudo isso, e passando por todos esses elementos que a gente observou quando conheceu aqueles 2 documentos, e aqui a gente trouxe de volta à tona como elementos realmente fundamentais do exercício paleográfico, só para finalizar, eu vou mostrar aqui no próprio texto mesmo, que eu comentei para vocês, da Berwagner e do Eurípides, que é noções básicas sobre paleografia e diplomática, para a gente tratar um pouco sobre o exercício de definição da paleografia. Esse texto aqui, ele traz várias definições de paleografia, como vocês podem observar. E, por fim, traz um resumo do que é a paleografia, que é uma definição que eu gosto bastante, que pretendo terminar essa minha fala com ela, mas vamos passar por algumas. A de Maurice Pro, por exemplo. É a ciência das antigas escritas e tem por objeto a decifração dos escritos da antiguidade e da Idade Média. Preste atenção na frase decifração, na palavra decifração, aliás. Vamos partir para o Salomão Rinar. Eu não sei se eu vou pronunciar nenhum desses nomes certos, viu, gente? Me perdoem, caso alguém saiba pronunciar da forma certa. Mas eu defino paleografia como a paleografia é a ciência da decifração de manuscritos. E olha a palavra decifração aparecendo de novo. E aqui, aquela que eu tinha comentado para vocês sobre a discussão polêmica que existiu no século XVII e XVIII também, sobre essa distinção entre os campos da paleografia e diplomática, mas João Pedro Ribeiro diz que a paleografia é parte da diplomática, que pelo caráter da letra e que se acham os documentos antigos, nos ensina a julgar sua idade, veracidade e ainda determinado território ou nação a que pertence. Então aqui, o João Pedro Ribeiro, ele identifica que a paleografia, na verdade, é uma parte da diplomática, e não uma coisa separada da outra. Passando por todas essas definições, esse texto, ele está disponível online, viu, gente?
Eu vou trazer essa definição que eu gosto bastante, que é, em resumo, a paleografia abrange a história da escrita, a evolução das letras, bem como os instrumentos para escrever, que é a parte material que a gente estava falando mais cedo. Pode ser considerada arte ou ciência. É ciência na parte teórica e arte na aplicação prática. Porém, acima de tudo, é uma técnica. Então, eu encerro a minha fala por aqui. Desculpa se eu me prolonguei um pouco. Tenho certeza, na verdade, que me prolonguei. Mas, enfim, podem tecer comentários e tal, fazer perguntas. Eu acho que a gente pode abrir agora para uma parte mais de discussão, né? Obrigada, viu, gente? Desculpa ter demorado na fala. Está ótimo, acho que foi uma aula para todo mundo, né, gente? Se alguém tiver alguma coisa para falar, fica à vontade. Já reitero o convite para amanhã, que a gente vai dar às 5 horas, só que pelo YouTube. Lá no Instagram a gente vai deixar o link e tudo mais. Quem quiser participar e tal. O Moacir, que está aqui presente, vai falar. A Júlia também vai estar amanhã de novo. A Marina. Fica aberto o convite. Quem tem alguma coisa para falar, gente? Um comentário, dúvida que ficou? Júlio e Vitor e Luana, parabéns pelo minicurso, agradeço. Né? Eu já fiz muitas intervenções aí, vou deixar o pessoal falar e participar, mas eu não posso sair sem, né, agradecer a vocês pelo minicurso, parabéns pelo trabalho, pelas dicas aí, as sugestões dos links, né, algumas conferências e palestras eu não assisti ainda, vou assistir, já está tudo salvo aqui. Valeu mesmo e brilhante trabalho de vocês aí, né? Todo apoio aí e estou aqui se precisar. Valeu. Obrigada, Gustavo. Acho que a gente pode encerrar então, né, gente? Ok. Olha, só ressaltar o convite, porque os formulários serão... Esse formulário que está disponível aí no chat, quem quiser o certificado, por favor, preencha, porque ele funciona como uma espécie de lista de presença também, para a gente ter noção de quem participou, de onde participou, e o certificado será enviado pelo e-mail que for preenchido nele. Então, se alguém esqueceu e tudo mais, ele está aí. Vou remandar o link aqui. Alguém pode mandar, por favor? Eu acho que eu perdi, achei. Pode deixar que eu mando. Tá bom, então. Então, é isso, gente. No mais, qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Estamos sempre à disposição aí. E reforço o convite para os próximos dias aí. Obrigada, viu, gente, pela presença de todo mundo. Perdão mais uma vez se eu tiver falado demais. Você falou Mas ótimo, obrigada. Obrigada, Até galera. a próxima, Até gente. mais. Valeu. Interromper a gravação aqui.